Fala galera, sexta-feira, finalmente, meu Deus do céu. Diário de classe, e aí vamos lá, vou falar um pouquinho da reunião. Minha experiência aqui como mentor pela primeira vez foi sensacional. Como eu fiquei feliz de fazer parte da vida de tantas pessoas muito mais próximo, assim, de poder tá com o filho de muitas pessoas e ser o responsável para tentar fazê-los aprender um pouquinho, seja matemática, um pouquinho da vida. Enfim, a nossa reunião começou ontem com um café, né? Os alunos do último ano oferecem ali, aqui na Alemanha é muito comum o pessoal comer um lanche de pão com salsicha, como vocês conhecem, né? E o pessoal do 13º ano então preparou isso para poder vender, fazer uma caixinha também. Outra hora eu posso falar desse tema. E aí os pais chegam, conversam com os professores, conversei com alguns pais, os pais, claro, né, sempre muito interessados com a matemática, e aí pouco perguntaram da física, mas perguntaram na matemática, alguns vêm falar que o filho tem um pouco de dificuldade, e claro, né, aquilo que eu tinha falado ontem, a ideia é trabalhar em conjunto com os pais. Depois disso, nós fomos para a sala, então, onde nós acolhemos todos os pais do 7º ano, né, pela primeira vez, para conversar com todos eles juntos e mostrar quem nós somos, os professores, para eles poderem conhecer e a gente também falar com eles, né, o que nós planejamos, o que nós esperamos dos filhos deles e qual a colaboração que nós planejamos para fazer aí todo mundo junto e fazer os filhos desenvolver. E como sempre, tem um professor que eu aprendo muito com ele, é demais. Como é motivante escutar pessoas que têm muito a acrescentar, né? E ele fez primeiro fizemos uma introdução, os alunos durante o dia. Eu não vi isso porque eu não estava na aula de artes, né? Os alunos durante o dia então fizeram uma carta para escrever para os pais. E os pais, a hora que chegassem, teriam essa surpresa de ver, né, o que os filhos tinham preparado. E foi muito legal os pais chegando e vendo, nossa, é aqui que meu filho senta, olha só que legal. Eu acho que isso é uma coisa tão importante que às vezes a gente vai trabalhar e a nossa família não sabe qual é o caminho que a gente faz. Às vezes tem gente que enfrenta 1 hora, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho e às vezes só quem tá ali, né, naquela hora tem ideia de como isso acontece. Então é muito legal também que os pais viram quem é que senta do lado, conheceram as famílias, essa interação eu achei que foi muito legal. E também a cartinha que eles escreveram, os alunos foram muito fofos, né? Os recados mais bonitinhos, outros mais simples, mas enfim. E aí nós pedimos para que cada pai definisse o filho com 2 palavras, né? E isso foi também um momento que, como nós já conhecemos ali todos eles, né? Já dou 2 meses trabalhando junto, a gente já tem uma impressão básica de cada aluno. É muito legal escutar a impressão que o pai tem. Para muitos pais não faz sentido o que o filho do outra pessoa é, mas para nós professores foi um momento que eu achei muito legal e eu estava muito feliz o tempo todo ali, muito próximo deles e querendo mostrar o quanto sou lícito, né? Eu, principalmente, claro que os outros professores também estávamos. E aí nós nos apresentamos, né? Claro que dá aquela ansiedade, um pouco de vergonhinha, mesmo que, né, tô tão acostumado a dar aula para muita gente. E depois a gente começou então a reunião com os tópicos que a gente tinha preparado, com as questões, e foi muito legal, foi muito bacana. A troca que a gente teve com os pais concordaram muito com os nossos métodos que nós junto decidimos, né, como nós vamos fazer com relação ao uso de aparelhos digitais, o quanto usa, o quanto não usa. E claro que, né, cada família tem uma cultura ou às vezes um jeito de lidar com isso, mas no final nós entramos num acordo e no final eu tenho certeza que todos saíram muito felizes da reunião. E eu senti mesmo assim que nós vamos crescer muito como escola, como equipe, como alunos, eles vão crescer muito, como família, como interação. E eu tô tendo uma experiência, olha, gigantesca ser mentor de uma sala, ser mentor de 12 alunos eu tenho hoje, né? Aumentaram 2 alunos, vieram para nossa sala. E como é gostoso fazer parte, assim, saber que realmente essa questão de ser professor, ela é aplicada muito aqui, né? Não só matemática e física, mas também essa interação um pouco maior com os alunos e os pais. É claro que atribuem
hoje muito ao professor uma tarefa que também não é dele, ou melhor, né, deixam para o professor somente a tarefa de educar, de fazer os filhos crescerem. Eu acho que isso é uma tarefa pai, filho, né, digo parentes e filhos, pais e filhos. E essa parte de educar, eu acho que é muito mais a porcentagem dos pais, né? Na escola, os professores, claro, têm que fazer isso porque eles estão ali num ambiente em grupo, e o ambiente em grupo não é, às vezes, o que eles têm dentro de casa. Então, dentro desse âmbito, a gente precisa, né, dar algumas coordenadas para eles, como tudo funciona, é a nossa ideia. Mas a educação, todos os pais também concordaram de que sim, né, parte disso tem que ser feito em casa. E é claro, né, hoje a gente tem, né, mídias sociais, tudo é muito divulgado, tudo é muito aberto, então cada um já tem muita bagagem de tudo um pouco, então às vezes é meio de complicado, mas a gente, no final, foi muito legal. E, bom, para finalizar sobre a reunião, a impressão, eu saí ontem da escola tarde da noite, eram quase 8 horas, né, nossa reunião era para durar 2 horas, mas no final eu tava muito feliz com isso e não tava ligando que demorava mais quando a gente faz o que a gente gosta de novo, né? Vale muito a pena. E hoje, sexta-feira, o clima na escola tava assim, né? Cara, a gente tá trabalhando muito, escutei muito hoje, ainda bem que nós temos mais uma semana de férias, mais uma semana aí começa as nossas férias. Então tá todo mundo assim um pouco esgotado, claro que agora vem o final de semana, essa foi uma semana, 2 semanas aí que teve um intervalo lá atrás do feriado, mas depois a gente trabalhou no sábado, com a escola de portas abertas. Essa semana foi muito tenso por causa das reuniões, da reunião, principalmente dos pais. Então, tá todo mundo meio sobrecarregado, provas para corrigir, trabalhos para elaborar, finalizar algumas notas antes de entrar as férias, pra gente poder ter já um pacote de nota legal, para depois, né, não ficar dando pro aluno ou não ficar, né, ou não deixar com que o aluno tenha apenas 1 ou 2 notas para finalizar o primeiro semestre. Então a gente está, né, nessa correria aí. Mais uma semana, na sexta-feira que vem, quando eu falar aqui, eu já vou estar, né, explicando um pouquinho. Nas férias eu vou usar o tempo que eu tenho livre para poder falar alguns temas que ficaram e não trazer muito, né, como é o meu dia a dia aqui na escola. E, bom, hoje eu tive um dia também tranquilo, são 2 aulas de matemática, 4 na verdade, né, são 2 aulas dobradas aí cada uma, então 2 aulas na manhã para o 7º ano, foi muito legal hoje, eu tô sentindo que cada vez mais eles estão entendendo como é que já funciona, foi muito rápido a mudança que eles tiveram aí de 2 semanas, 3 semanas para cá. Então hoje já passei exercício, consegui deixar eles trabalhando um pouquinho mais solto, mais leve, sem muito aquela aula frontal. Então isso resolveu um problema meu, né, de estar um pouco cansado aí da semana, mas foi muito legal que os alunos fizeram bastante exercício hoje. É legal ver o quanto eles estão se empenhando para aprender e para tentar, e claro, né, um pouco daquela motivação que eu tento passar para eles. E claro que quando um sai um pouquinho, eu já puxo ali, ó, aqui, assim. Depois eu fiz uma aula de física um pouco mais light, também para o 7º ano, fizeram um exercício. Fiz uma substituição de inglês hoje, foi legal, que mesmo que é uma turma que eu falo só alemão com eles, como era aula de inglês, eu falei, não, vamos só falar inglês. É legal que eles falam, nossa, o professor fala inglês também, claro, né, todo mundo ali, escola internacional, mas é legal perceber o quanto essa questão de poder, né, tá aqui fora do Brasil, né, lugar onde a gente, basicamente, quase todo lugar fala português. Mesmo aqui na Alemanha é usado muito o inglês, então na escola eu tô tentando também usar bastante o inglês para, né, treinar. Eu às vezes fico pensando, caramba, né, jamais imaginei na minha vida que eu ia dar aula em inglês, em alemão, e tô aqui hoje, mas por isso que eu acho que vale muito a pena, né, quem tiver a oportunidade de investir numa língua. A gente nunca sabe, né, o que vai vir na nossa carreira, no nosso futuro, então tô usando bastante o que eu aprendi lá atrás. E para finalizar, né, aquela turma que a semana passada eu tive muita dificuldade, hoje eu resolvi, falei, vou fazer exercício com eles, vou deixar eles trabalharem um pouquinho sozinhos, assim eles ficam mais tranquilos, né, cada um no seu ritmo, e, cara, funcionou perfeitamente, né, deu tudo certo, eles trabalharam muito bem em conjunto, cada um sozinho, às vezes alguns com fone de ouvido, né, com um pouco de música para poder fazer a concentração. Eu sou uma pessoa que preciso muito, passei essa dica para eles,
muitos já tinham isso e estão fazendo também, então funcionou bastante. E aí hoje no final também tava todo mundo meio já cansado um pouco, dei 10 minutos de folga para eles, pra gente poder arrumar a sala, deixar tudo organizado pra semana que vem. Bom, foi isso, semaninha acabou, agora é descansar um pouco, final de semana, e aí segunda-feira tenho certeza que vai estar todo mundo contando nos dedos 5 dias aí para começar as férias nossa aqui de meio de ano, que seria como se fosse uma semana de saco cheio aí, né, no Brasil. Aqui a gente tem essas férias fixas, são 2 semanas, onde tem o feriado do Halloween, tem o feriado na outra semana. Preciso confirmar qual é o feriado, eu trago aqui para vocês depois para poder ficar registrado. Mas é isso. Bom, vamos lá, vamos descansar e semana que vem estamos de volta. Tchau!